Bom dia, com alegria, já estou pronta para esperar você. Bom dia com alegria, que Deus abençoe a nossa quinta-feira. Daqui a pouquinho nós temos a nossa live, que legal, já estou aqui prontinha, no jeito, esperando por vocês. Vamos começar com a nossa acolhida do dia 6 de maio, que diz o seguinte: Ele me ensinou a cantar uma canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 40, versículo 3a. Um dia uma garota encontrou um livro curioso e encantado. Estava num baú, esquecido, abandonado. Era um livro de receitas diferente. Falava como melhorar o comportamento da gente. Lá aprendeu receitas de amizade, de alegria, partilha e bondade. Uma das receitas ensinava uma nova canção. Um abraço bem apertado, uma pitada de paciência, meia xícara de tolerância e um aperto de mão. Pronto, está selado o compromisso de amizade com o irmão. Senhor, orientai nossos caminhos e dai paz aos nossos corações. Como é que está aí a sua amizade? Está pondo em prática a receita aí? A receita de bondade, de alegria, de um sorriso no rosto sempre. O seu dia começa e termina muito melhor se você estiver de bom humor. Sempre conversar com o irmão que precisa de uma palavra amiga. Com o papai, com a mamãe. Se está vendo a pessoa triste, tenta saber o porquê. Às vezes, uma palavrinha que a gente dá já muda totalmente o ânimo da pessoa. Precisamos agir diferente? Você conhece uma receita para viver bem? Invente uma bem divertida e passe para os seus colegas. Importante, ponha em prática a sua receita. Só colocar em prática. Bondade, paciência e muito bom humor. Sorriso no rosto e bola para frente, que atrás vem gente, hein? Vamos lá, seguindo com as nossas atividades de hoje. Bom, galerinha, vamos começar a leitura da página 46 e 47. Na página 46, nós temos uma carta. Na página 46, nós temos uma carta. Nós temos que interpretar a carta, sim, mas também nós temos que ver a estrutura, como é escrita a carta. Olha só, como começamos. Primeira coisa na carta, para começar a escrever uma carta, você tem que colocar a cidade de onde você está falando. Nesse caso, a pessoa que está escrevendo a carta está na Lua, né? Então, colocou lá, Lua, colônia 243, apartamento 12. E a data, não pode deixar de colocar a data que você está escrevendo a sua carta. Dia 23 de 2 de 2066. Essa carta é lá no futuro, né? Uma pessoa que já está prevendo o futuro. Será que em 2066, daqui a 45 anos, nós vamos viver na Lua também? Vamos poder escolher o planeta em que vamos viver? Quem sabe, né? Isso aí, o futuro só a Deus pertence. Mas vamos lá, então, para a leitura da nossa carta. Querida vovó, desculpe demorar tanto para escrever. A senhora sabe como tudo fica confuso por aqui quando há o eclipse como o da semana passada. Os equipamentos de comunicação têm muita interferência e as linhas especiais só podem ser usadas pelas equipes médicas e pela polícia. Estou com saudade. Faz tempo que meu pai está na unidade de produção de água. Eles têm muito trabalho por lá. Mamãe foi passar o fim de semana em Saturno. Odeio aquilo.
só tem loja de roupas e naves espaciais. Um monte de gente brigando para pousar numa vaga daqueles anéis. Putz, preferi ficar em casa. Acho que a senhora sabe que eu passei para um novo estágio do curso de História da Terra. Agora nós estamos estudando o século passado, aquele que a senhora e o vovô nasceram. Sabe que eu fiquei meio assim, viu? Nós aprendemos que as pessoas conseguiam respirar sem a ajuda de máscaras, que podiam tomar banho de mar sem queimar a pele. E o mais incrível, cada bicho era diferente. Tinha cachorros, gatos e galinhas de cores e tamanhos variados. Bois com chifres, sem chifres, magros, gordos, malhados e de mais de um monte de jeito. Não era assim tudo clonado, igualzinho, só pra gente ter carne, leite e ovos. Tinha até plantas, não é mesmo? E as pessoas podiam comê-las e tudo. Achei isso tão incrível que pensei que o computador tivesse com problema ou brincando comigo. Eu também fiquei pensando na infância da senhora e do vovô, lá no século passado, tipo assim, 1996 ou 1997. Quando vocês diziam que era possível brincar na rua ou viajar para um sítio por uma estrada no solo. Eu sei que vocês eram só 2 pessoas que cada vez foi tendo mais gente. E para conseguir tudo o que todo mundo precisava, foi ficando cada vez mais complicado a vida terrestre. Mas é que eu tenho que fazer um trabalho e queria fazer umas perguntas. Quando a senhora e o vovô eram crianças, que nem eu sou agora, vocês imaginavam que as coisas podiam ser diferentes do que ficaram? Será que não dava para parar e pensar um pouco no modo como vocês deixaram estragar a Terra, por exemplo? Não estou acusando vocês de nada, mas eu tenho essa curiosidade, sabe? Bom, agora está na hora da minha turma entrar na unidade de diversões. A gente vai jogar futebol eletrônico e a quadra está sempre cheia. Não deixe de me responder, tá? Um beijão do seu neto, Lunar. E aí, o que vocês acham? Será que vai ser tudo diferente mesmo, do jeito que o Lunar está falando? E como que estão as nossas atitudes aqui? Daqui a 45 anos, como que será que a Terra vai estar? Se nós não cuidarmos dela? Se nós não cuidarmos da água, das plantas, das árvores, das nossas florestas? Como será? O que será que vai acontecer conosco daqui a 45 anos? Eu não sei nem se eu vou estar viva ainda, né? Mas vocês que são crianças, que têm uma vida inteira pela frente, é só imaginar, daqui a 45 anos, se vocês têm 8, 9 anos agora, daqui a 45 vocês vão estar com 54 ou 55 anos. Então, vocês vão estar ainda, nem idosos ainda, né? Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas está na hora de pensar como estamos cuidando do nosso planeta Terra. Vamos à interpretação do texto. Número 1. Você acabou de ler uma carta. Agora complete as lacunas de acordo com o que você observou. A carta foi escrita por... No finalzinho da carta, a pessoa que escreve assina. Então, vai lá no final da carta e você vai ver quem assinou a carta. Ela foi escrita para... O lugar onde ela foi escrita foi... O lugar onde seria enviada é... Essa carta foi escrita no dia... E qual foi o assunto principal da carta? Só
releia aí, né? Se vocês quiserem, releia o texto ou volta o vídeo para vocês terem essas respostas. Número 2. Lendo o texto, você deve ter observado que o menino faz comparações entre o modo de vida na Terra e o jeito de viver que ele tem na Lua. Agora responda. Quais as principais diferenças que você pode observar? Como que ele vive lá na Lua, o que ele faz, onde que o pai dele trabalha, onde que a mãe foi e como que é aqui na Terra. Questão 3, na página 49. Como você viu, a carta de Lunar para a sua avó foi escrita em 2066. Nela, o autor fala sobre algumas situações que ele imagina acontecerem no futuro. Entre elas, quais você considera possíveis e quais você julga não poderem acontecer? Preencha os quadros com a sua opinião. O que você acha? Será que é possível viver na Lua? Os animais serem clonados? Quais são as situações possíveis e quais são as situações impossíveis? Número 4. Em determinado momento, o menino faz uma pergunta para sua avó. Será que não dava para parar e pensar um pouco no modo como vocês deixaram estragar a Terra, por exemplo? Com essa pergunta, Lunar demonstra que a vida em 2066 sofre as consequências das ações de gerações passadas, que não conseguiram preservar a natureza. Atualmente, quais são as principais consequências que você observa dos maus tratos à natureza? Então, agora é com vocês. Respondam aí para mim essas questõezinhas. Essa é a nossa aula de português. Então, meus chuchuzinhos, em história, nós vamos continuar estudando as histórias das cidades. Diferentes cidades, diferentes histórias. Você já sabe que as primeiras cidades surgiram da ação ou da intervenção do homem no meio em que vivia. Com o passar do tempo, o homem foi tendo novas necessidades e suas ações e intervenções no meio foram se tornando cada vez mais intensas. Novas atividades econômicas, novas formas de moradia, novas formas de agrupamento e organização social, novas formas de poder. Assim, novas cidades foram sendo criadas em locais diferentes, por motivos diferentes e com características diferentes. Então, a necessidade, a população foi crescendo, e com o crescimento da população humana, foi também tendo que crescer os ambientes que eram usados para essa moradia, para esse agrupamento viver, né? Então, eles foram destruindo aí as florestas, criando cidades, derrubando, né, muitas árvores para construir as suas casas. Então, na questão 14, você vai falar para mim o que você entendeu por cidade. A partir de agora, lendo essas informações, o que você entende por cidade? Essa é a questão 14 que eu quero que você responda para mim. Não existe uma única definição de cidade. Ela varia de época para época e de país para país e de acordo com o olhar de quem a estuda. Historiadores, geógrafos, arquitetos e etc. Então, para você, o que é cidade? Porque não tem uma definição específica, uma só definição, né? Para os historiadores é uma coisa, para os geógrafos é outra, para os arquitetos é outra coisa. Então, para você, o que você entende por cidade? Investigando.
Observe a imagem de uma cidade europeia muito antiga, localizada na França. Então, olha aí, vamos dar uma olhadinha na cidade. Essa daí é a cidade de Carcassonne, na França. Na página 16, tem a questão 15, 16 e 17, que vocês vão responder. Descreva a cidade de Carcassonne, destacando o local onde ela se encontra. Está falando lá acima da imagem, tem essa resposta para vocês. Os tipos de construção e o modo como ela é organizada. Lembra que eu falei antes, lá na aula passada, eles formavam a cidade e já construíam em volta. O que eles construíam em volta ali? Por que eles construíam esses muros em volta das cidades? Quem era que dava as ordens nessa cidade? Na questão 16, Carcassonne se assemelha às cidades brasileiras atuais? Você acha que aquela cidade lá, ela é igual, ela parece com alguma cidade brasileira atual? Por quê? E aí tem uma característica da cidade de Carcassonne. Carcassonne é uma típica cidade medieval que recebe turistas de várias partes do mundo. Assim como ela, existem outras cidades da mesma época com características semelhantes. Lá na França também, e outras na França e em outros países ainda existem cidades dessa forma, mas hoje eles recebem turistas. Hoje as pessoas podem ir visitar as cidades. Eles deixam, né? Mas antigamente eles não autorizavam, só entrava, né, quem eles permitiam que entrasse. E para encerrar, a questão 17. Por que será que as cidades medievais, como Carcassonne, eram muradas? Explique a sua resposta. Então, eu já dei aí uma dica enorme para vocês. Vocês vão tirar de letra essa aulinha de história de hoje. Galerinha, em geografia, nós vamos descobrir um pouquinho sobre os processos geológicos e ecológicos da formação do solo. Como é que forma a argila? Vamos descobrir aqui algumas coisinhas da formação do solo. Vamos ler juntos aqui esse quadro rosa da página 18. Tudo começa pelos processos geológicos, isto é, aqueles que são responsáveis pela formação das rochas. As rochas da superfície terrestre estão em permanente contato com fenômenos do ar atmosférico, as trocas de temperatura, que são as mudanças do frio para o calor ou do calor para o frio, as precipitações, chuva, neve, e o congelamento da neve e da água da chuva, que se transformam em gelo. Daí, as rochas se fragmentam, desfazem-se e formam argila. Se os micro-organismos do ar fizerem dessa argila sua casa e alimento, entram em ação os processos ecológicos. Os micro-organismos são os seres vivos. Nascem e morrem. E ao morrerem, decompõem-se e em um material que as plantas usam de alimento, ou o humus, ou a matéria orgânica. As sementes das plantas serão levadas pelos passarinhos e pelo vento. Depositadas na argila, vão germinar e fixar nela suas raízes. E fenômenos inacreditáveis ali ocorrerão. O resultado você já sabe, é a formação do solo. Então, às vezes pensamos, né? Eu nem plantei. Como que essa árvore nasceu aqui? Como que as árvores aqui da Serra das Areias nasceram, sendo outras árvores, né, que não eram daqui, nasceram ali?
Porque as sementes, elas vêm através do vento ou os passarinhos. Os passarinhos pegam as sementinhas e não comem tudo, cai ali no chão, acaba germinando uma outra espécie de árvore. Vamos no número 1, concluindo. Trocas de temperatura mais chuva, agindo sobre minerais e rochas da superfície terrestre, argila mais micro-organismos, humus ou matéria orgânica mais vegetação, igual à formação do solo. Aí na página 19, está mostrando para vocês o processo que segue, né? Olha aí, tem aí a rocha mãe, que é aquela última lá onde tem as pedras. Quando vamos cavar, se vocês verem cavar uma cisterna, vocês vão ver que vão cavando até chegar nas rochas, né? Em pedras. Aí tem o horizonte B, tem o horizonte A, tem o solo e tem a vegetação que cresce por cima do solo. E lá no horizonte A e B é onde as raízes das plantas se fixam. E para vocês hoje ficou o desafio 2 aí, ó, do nosso livrinho. Leia o esquema a seguir e participe da elaboração de uma frase sobre ela. Você vai fazer uma frase usando essas palavras aí. O que você acha que o ar tem a ver com o solo, com os minerais, com a energia solar, com a água, com os animais e com a vegetação? Cria uma frase aí. Eu quero ver como que vocês vão organizar essas palavras para criar uma frase a respeito do solo. O solo precisa de quê? A vegetação nasce no solo através do ar e dos animais que deixa, né? O ar é o vento que traz, né? Essa vegetação cresce através do ar e do animal. Para ela desenvolver, precisa de água, de energia solar e de minerais. As raízes dessa vegetação param de crescer nas rochas. Então, você vai juntando aí, ligando uma palavrinha à outra para criar uma frase, elaborar uma frase. Bem legal com todas essas palavrinhas aí, ok? Essa é a nossa aulinha de geografia. Então, galerinha, essas são as atividades que vocês vão fazer aí. Daqui a pouquinho, nossa aula remota de jogos. Estou esperando por vocês, tá bom? Beijo, até já!